E aí, meu amor, tudo bem com você? Dando continuidade a este livro maravilhoso No Mundo da Lua, hoje veremos a respeito das causas. Vimos o capítulo anterior a respeito dos sintomas, né? Como identificar uma criança com um transtorno que aparentemente não parece nada diferente de outras crianças, até que alguns sintomas começam a se mostrar de maneira muito mais graves ou muito mais frequentes. Hoje, então, veremos a causa. No mesmo esquema da outra vez, que é por resumo, porque o capítulo é bem extenso. 41. Quais são as causas do TDAH? 90% genético, ou seja, pai ou mãe que tiver transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, provavelmente um filho ou os filhos que eles tenham pode vir a apresentar esses mesmos sintomas, esse mesmo comportamento. Outra coisa, quando a mãe da criança vai ter o bebê e ela sofre, sabe, com horas e horas de parto, isso pode resultar num estresse tão grande, tão traumático, que mais no futuro pode ser a causa do TDAH. Outra coisa também é quando a mãe passa a gestação inteira fumando e bebendo em excesso. Então, mamães, lembrem-se disso. Será que de repente não vale a pena um sacrifício por alguns meses e evitar uma vida inteira de tratamento e de estresse? Alguns profissionais também associam a fatores externos como o uso de corantes, de conservantes, o uso de adoçantes, ou aspartame, o excesso do açúcar na alimentação. Lembrando que o açúcar causa o mesmo efeito, a mesma euforia da cocaína. Ela causa dependência. A luz fluorescente. Então, pais, vocês que ficam dando celular na mão de uma criancinha para distrair, isso também vai acelerar a mente da criança e também causa dependência química. Deficiência de vitaminas. Muitas crianças não conhecem, já estão com 7, 8 anos, não sabem o que é uma abobrinha, não sabem o que é uma romã, o que é uma uva, não sabem. Por quê? Porque os pais só compram comida ultraprocessada, só enlatado, miojo, e não dão alimentos de qualidade. Então, temos a tireoide, por quê? A tireoide que fabrica os hormônios do corpo, ela que regula todos eles. Então, uma vez que ela esteja descompensada, isso pode causar problemas também relacionados a déficit de atenção e hiperatividade. Sabe-se que o TDAH não é causado por fatores psicológicos, né? Meu filho tem TDAH porque em casa é uma confusão, é uma gritaria, é discussão o tempo inteiro. Não. Então, isso é lógico que causa ansiedade, irritabilidade, mas não é a causa do déficit de atenção. Pode-se ter um diagnóstico do TDAH? Não adianta fazer ressonância, por exemplo. O TDAH só é descoberto através do estudo do comportamento do indivíduo. Então, por isso, quanto mais antes isso for feito, melhor. Por quê? Porque ele atua no lobo frontal. O lobo frontal é responsável pela atenção, ele é responsável pelo estímulo. E uma pessoa que possui TDAH, ela não tem essa capacidade, sabe, de se estimular sozinho. Por exemplo, eu sei que eu tenho tal tarefa, tenho tal coisa para fazer, mas eu tô sem coragem. Ela fica procrastinando. Ela não consegue se planejar, ela não consegue fazer as coisas no tempo que é para ser feito. Ela não tem capacidade de filtrar as coisas que interessam do que não interessa. Por exemplo, você senta para ver um e-mail, daí você fica divagando na internet, no WhatsApp, no Instagram, você perdeu completamente o seu foco. Também a capacidade de movimentação corporal, né, conforme nós vimos no capítulo anterior, de ficar se mexendo, ficar mexendo a mãozinha, mexendo o pezinho, ficar chacoalhando as pernas. A memória também, às vezes a memória falha, é meio capenga. Isso está associado ao TDAH. Agora,
Muitos pais, às vezes, ficam com medo, observam tudo isso na criança, mas ficam com medo de sofrer preconceito ou da criança sofrer preconceito. Ah, vão falar que o meu filho é doido, vão falar que o meu filho é retardado. E não é nada disso. Lembre-se que quanto mais cedo isso for descoberto, mais cedo vai ser tratado e mais cedo a criança vai ser ajudada. Porque conforme os sintomas vão se agravando, as crianças tendem a rejeitar, não querem brincar, não querem se associar. Isso pode levar a outros problemas, por exemplo, ao vício de drogas. Então, pais, é muito importante, muito importante mesmo que isso seja descoberto a tempo. Não é doença mental, não é, seu filho não é retardado, mas ele precisa ser ajudado sim. Ele fala também a respeito da medicação. O profissional vai tentar outras alternativas primeiro, talvez uma terapia. Agora, quando isso não resolver, talvez seja necessário sim o uso de medicação. É como quem precisa de óculos para ler. Você precisa do óculos, talvez por você não gostar de óculos, você deixa de ler. Agora você é cego, você não enxerga, você é cego igual uma porta. Como que faz quando você precisar assinar algum documento? Você não vai precisar do óculos? Então é o que está falando aqui nesse livro. Embora muitas vezes os pais relutem em que os filhos usem o medicamento, é necessário para que ele seja ajudado, para que ele fique mais tranquilo. Isso não quer dizer que a sua criança vai ser dopada. Não, não vai. Mas ela precisa de uma ajudazinha para poder lidar com esse tipo de situação. Por último, aqui diz, né, na página 56, que há um grande número de adultos com TDAH que está sendo tratado das coisas mais diversas, como medicamentos para depressão, para ansiedade, para dormir, menos do que realmente eles têm, que é o TDAH. Por quê? Porque eles não foram diagnosticados. Então, pais, lembre-se, diante de tudo isso que nós lemos, é tudo, em primeiro lugar, pelo bem da criança. Observe o comportamento, como ele age, como ele se relaciona com as outras crianças, ele se comporta fora de casa, na escola. Será que ele respeita os ambientes? Será que ele respeita a casa dos outros? Da malcriação ou a má educação com sintomas de TDAH. Até porque crianças com TDAH precisam e devem ser corrigidas. Por quê? Porque mais tarde ela pode sofrer as consequências da falta de disciplina. Porque ela não vive numa bolha, certo? E assim terminamos esse capítulo. Se curtiu, se interessa para você, clica aqui no primeiro comentário. Tem um link, você clicando nele, você adquire o livro. Outra coisa, você já se inscreveu no canal? Senta, se acomoda à vontade. Eu vou amar ter você comigo, sabe por quê? A gente vai formar uma egrégora bacana de gente que ama ler. Não tem coisa mais gostosa que você desembalar um livro e sentir aquele cheirinho gostoso, não é verdade? De folha nova. E é isso. Um beijo, fica com Deus, até a próxima.